O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Na segunda parte de O Livro dos Espíritos, capítulo 4, da pluralidade das existências, abordaremos a questão 173, encarnação nos diferentes mundos. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Resposta dos Espíritos: pode viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar a um mundo superior. Podemos então reaparecer muitas vezes na Terra? Resposta dos Espíritos: certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhais vivido algures e na Terra. Comentário do Espírito Miramês: certamente que podes viver em mundos diferentes do que estás vivendo, quando Deus achar conveniente. No entanto, o mais certo é que terás muitas reencarnações no mundo em que estás, até que as experiências acumuladas sejam o suficiente para te ascender a outro mundo. Mesmo assim, podes voltar ao mundo que deixaste, como missão para ajudar aos que ficaram. Essa é a lei de fraternidade, onde a luz clareará as trevas. Pois é, Paulo, as reencarnações sucessivas no mesmo orbe parecem ser uma dinâmica bastante plausível, visto que no nosso crescimento ele acaba se dando exatamente pelo envolvimento com pessoas dos mais variados graus de aproximação, seja intelectual e emocional. Todos os erros cometidos numa encarnação são suscetíveis de serem corrigidos nas encarnações futuras. Além disso, os papéis sociais vão se alternando a fim de que possamos ir aprendendo a nos comportar, vivenciando diferentes responsabilidades, como, por exemplo, aquele que houver sido pai hoje, volte amanhã como filho e vice-versa. Quando não mais formos movidos por pensamentos e atos equivocados, distanciados do bem, do amor, quando não mais precisarmos nos corrigir, também não mais estaremos submetidos às reencarnações sucessivas no orbe em que estivermos passando por esse processo de purgação a que chamamos vida, entendida como existência terrena. E sabemos também que vida é uma só, que foi quando Deus nos criou, mas que temos muitas existências. E voltemos então aos comentários do Espírito Miramês, que nos diz: a lei das vidas sucessivas nos dá muita esperança. Ela é capaz de nos levar à crença mais forte na justiça de Deus, mostrando aos espíritos que somente recebemos o que merecemos para o despertamento espiritual. E ele continua dizendo: se tivéssemos uma só existência na Terra, como muitos afirmam, dada a falta de estudos, de meditações e de uma razão apurada sobre a vida, onde estaria a justiça da divindade ante a nossa posição como filhos de Deus? As mudanças de corpos em posições variadas no mundo é que podem trazer a alegria de viver e nos mostrar um Deus todo amor e todo justiça. Pois bem, Regina, esse comentário do Miramês nos remete de imediato ao que você acabou de argumentar em relação à fala anterior desse nobre espírito. Ou seja, não seria possível reescrevermos nossas histórias de vida se aqui neste planeta passássemos tão somente uma única existência. Não haveria como revermos tantos erros. Não teríamos oportunidades recorrentes de nos corrigirmos, dado que, em cada uma das existências, os burilamentos necessários não se processam todos de uma só vez. Muito pelo contrário, as correções que podemos providenciar
dão-se em ritmo absurdamente lento, em muitas idas e vindas entre o plano físico e o espiritual. Paulo, nós sabemos que a doutrina espírita nos ensina que somos fadados ao progresso. E isso porque é uma lei de nosso Pai, é uma lei de Deus. Há a lei de progresso. Posto isso, ocorre, Paulo, que devemos domar nossas más inclinações pelo esforço da vontade, esforço da fé, e não pela vontade de fazer esforços. Esse é um pensamento condicionado que temos, no qual criamos que deveríamos ter vontade em nos esforçar para domar as nossas más inclinações, quando, na verdade, nós temos que fazer o esforço da vontade, ou seja, o esforço da fé, para que vençamos essas más tendências. Devemos entender que quando resistimos a algo, é porque esse algo ainda nos domina, está dentro de nós. Somente quando entendermos e fizermos a mudança necessária, ou seja, fazendo o esforço da fé, sendo fiéis a Deus e a Jesus como os cristãos primitivos, conseguiremos dominar ou domar as nossas imperfeições. E aí esse ritmo absurdamente lento de mudança, de reforma que necessitamos, ocorrerá mais rapidamente. Conforme nos esclarece o escritor espírita Bruno Godinho em seu livro O Humano Ser, na parte 4, no subtítulo Memória e Vontade. Comentário do Espírito Miramês. A imensidão dos mundos que circulam nos espaços nos dá uma ideia de que o Todo-Poderoso não iria fazer tudo isso somente como demonstração de poder sem outra utilidade. Os mundos são casas de Deus e muitos deles carregam a tarefa de serem escolas para outras humanidades, educando e instruindo as criaturas, rebanhos variáveis, que podem buscar outros mundos desde quando as necessidades os obriguem a tais ou quais experiências. Paulo, o século XXI, podemos dizer, é o século da luz, onde o raciocínio voa em todas as direções, buscando muitos entendimentos. E é nessa busca que o homem se voltará mais para Deus. Queiram ou não, não existe outro caminho. O progresso é irreversível em todos os rumos e em seu curso arrastará toda a humanidade, queiramos ou não. Portanto, o que nos compete é bastante simples: nos educarmos na medida certa e no menor prazo possíveis, a fim de abreviarmos as etapas de evolução que temos à disposição em cada uma das reencarnações, aprendendo sempre e aceitando as verdades que pudermos suportar. Comentários do Espírito Miramês. Se ainda não acreditas na reencarnação, não combatas tal ideia. Deixa que o tempo se encarregue de demonstrar-te a verdade através da sua própria força. Somente a verdade fica de pé em todos os caminhos do progresso espiritual. A crença na reencarnação é tão velha quanto a humanidade. E Miramês continua nos dizendo: todos os grandes escritores espiritualistas sempre falaram nela, mesmo veladamente. A própria criatura já traz lembranças dessa lei, porque já reencarnou muitas vezes. E, passando por esse processo, gravou em seu íntimo a verdade que não desaparece com as noites dos tempos, nem mesmo com os dias dos milênios. Pois é, não há como fugir dessas assertivas, Regina, porque a verdade se impõe em quaisquer circunstâncias e o seu mais poderoso aliado é o tempo. Nos referimos a essa dupla verdade e tempo como imbatível, mesmo que o tempo tantas vezes demore a nos trazer as verdades, isto é, a consciência da vida em sua plenitude.
Não é por outro motivo que os sábios assim o sejam, senão porque já experimentaram muito, já viveram muito entre os dois mundos e aprenderam a reconhecer a verdade. Voltamos ao comentário do Espírito Miramês. Confere, meu irmão, os teus conhecimentos e lê sobre as vidas múltiplas. Se possível, ora, pedindo a Deus que te esclareça sobre o assunto. Algum dia a verdade vem à tua mente, por ser ela a verdade percebida por sentidos que vibram dentro de ti e não voz que ressoa por fora da criatura. Em noite estrelada, olha para o céu que brilha, visual que encanta a todos, e pergunta a ti: o que estão fazendo esses mundos no infinito, se Deus é a maior inteligência? E o Miramês completa: se o homem tudo faz com um objetivo, uma finalidade, o Senhor Todo-Poderoso iria fazer mundos e sóis para brincar? Sem maior importância? A razão nos diz o contrário. Os mundos são casas de Deus e têm muitas finalidades, inclusive a do processamento evolutivo da humanidade. Paulo, algum dia, quando nos dermos conta definitivamente de que a verdade não se encontra fora de nós, mas sempre esteve internalizada dentro de nós, como uma centelha divina que nos anima, então teremos vencido a ignorância acerca desse processo em que inumeráveis existências terrenas estão a serviço da elevação de cada espírito. Que aproveitemos então, Paulo, as nossas inúmeras existências terrenas, nos elevando a fim de que futuramente possamos então migrar para mundos regeneradores, para mundos ditosos ou felizes, até um dia conseguirmos chegar ao nível do Mestre Jesus, aonde poderemos ir para mundos celestes. Porque Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele também disse: sois luzes.